Olá, irmãos e irmãs, graça e muita paz sobre a sua vida. Hoje, na série de mensagens O Evangelho da Redenção, vamos falar sobre um tema central da fé, o Evangelho da Graça Superabundante. Essa é uma mensagem poderosa que nos lembra que o amor de Deus é maior que qualquer pecado ou falha que possamos ter. O apóstolo Paulo inicia sua reflexão sobre a graça superabundante, afirmando que todos nós experimentamos o peso do pecado e das nossas falhas pessoais. A realidade do mal que sentimos e percebemos à nossa volta é descrita pelos termos pecado e morte. Diante de tal perspectiva, a necessidade de perdão e graça é universal. Não importa quão fundo possamos ter caído. A graça nos alcança nos momentos mais sombrios da existência e nos oferece uma nova chance, uma nova vida. Apesar dos nossos fracassos, a graça oferece uma segunda, uma terceira, uma quarta, quantas chances foram necessárias para transformar completamente a vida. Não há pecado ou culpa que Cristo não possa consertar e restaurar. Onde ocorrem grandes falhas, a graça de Deus pode ser ainda maior e transbordar em cura. A graça superabundante refere-se à imensa e ilimitada misericórdia de Deus, que vai além de todas as medidas e expectativas humanas, sendo superior e mais poderosa que qualquer pecado ou falha que cometamos. A graça é o amor incondicional de Deus, que é dado livremente às pessoas, não como resultado de qualquer mérito, mas por causa da escolha eterna de Deus de amar. Vamos descobrir as 3 verdades sobre como a graça não só nos resgata, mas também nos capacita a viver vidas transformadas e através do poder da graça superabundante revelada em Jesus Cristo. A primeira verdade, a gravidade do pecado. Para entender o Evangelho e a redenção, é preciso considerar a realidade do pecado, problema que o Evangelho aborda e quer tratar. O Evangelho, a Boa Nova, é uma mensagem poderosa de transformação, uma incrível história do amor de Deus pela humanidade. Paulo inicia a sua reflexão sobre a atuação da graça a partir de Adão, como uma personagem literária, como o primeiro humano pelo qual o mal entrou no mundo. Você sabe, ele foi criado do pó da terra à imagem e semelhança de Deus. E foi colocado em um jardim com ampla liberdade, mas com uma restrição. Pois, como você sabe também, ele escolheu transgredir e comer do fruto proibido, que significava a dependência divina. Isso ele fez com o propósito de tentar ser igual a Deus. Logo após transgredir a ordem divina, Adão se sentiu nu, se escondeu de Deus, transferiu a sua responsabilidade para sua companheira, ou seja, ele entrou em colapso. O mundo que estava em harmonia desabou. Ao ser confrontado por Deus, ele ouviu o Evangelho, a promessa de um libertador, antes de ser expulso do jardim para enfrentar um mundo adverso. Os termos associados a Adão são pecado, morte, julgamento, condenação, desobediência, transgressão. Esse é o legado de Adão. Uma transgressão que trouxe consequências mortais não apenas para ele, mas para todos nós. O pecado é esse poder, é essa realidade presente no mundo que se interpõe entre o que Deus deseja que sejamos quem nós somos. É uma alienação de Deus. O pecado, mais do que atos pecaminosos, é uma condição, um estado de separação, de antagonismo a Deus, do seu reino, ao seu projeto. E não conseguimos nos livrar do pecado sozinhos, por nossa própria conta. Por isso, o pecado é uma forma de cativeiro, de escravidão, destrutivo, que corrompe o ser humano. E precisamos desesperadamente de um redentor, de um libertador. Deus não nos abandonou à nossa própria sorte.
Deus não nos abandonou a essa força destrutiva do pecado. Pelo contrário, Deus enviou o Redentor. E essa é a segunda verdade, a grandeza da salvação. Depois de escrever sobre a gravidade do pecado, de maneira introdutória, Paulo descreve a grandeza e a superioridade da obra redentora de Jesus. Ele declara: Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu quando ainda éramos pecadores. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. O contraste entre a obra de Adão, o legado de Adão, e a obra de Cristo ilustra a grandeza, a amplitude da graça de Deus. Considere as declarações de Paulo acerca da grandiosidade da obra de Jesus. Ele diz: a dádiva da graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou. A dádiva trouxe justificação. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo. A história de Jesus está repleta de demonstrações da sua graça superabundante. Graça que desafia as expectativas sociais e vai além das concepções religiosas. Quando Jesus curou um homem paralítico, que não só curou o homem, ele também perdoou os seus pecados. Isso é graça superabundante. Quando Jesus conversou com uma mulher samaritana, uma pessoa marginalizada por sua etnia, histórico pessoal, Jesus quebrou barreiras culturais e religiosas, mostrando que a sua graça está disponível para todos, independente do seu passado ou da sua posição social. Isso é graça superabundante. Ao alimentar 5.000 homens com apenas 5 pãezinhos e 2 peixes, Jesus demonstrou uma provisão milagrosa que reflete a superabundância da graça, da misericórdia de Deus para com as necessidades humanas. Quando Jesus protegeu a mulher surpreendida em adultério, Jesus não só a livrou de ser apedrejada, mas também lhe ofereceu uma nova chance de vida. Isso foi graça superabundante. Jesus mostra a graça que restaura a dignidade e oferece uma nova condição de vida em vez de condenação. Ao curar um cego de nascença, Jesus cura um homem aliviando a sua dor física, o seu problema de saúde, mas restabelecendo sua condição social. Isso é graça superabundante. Ao convidar todos que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele para encontrar descanso, Jesus revela graça superabundante disponível para mim e para você. Esse convite é uma expressão de graça, oferecendo alívio e refúgio para todos, independente de suas lutas e cargas. O ato supremo de graça de Jesus foi sua morte na cruz pelos pecados da humanidade. Mesmo na cruz, Jesus pede perdão por aqueles que o crucificam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Esse é o exemplo máximo da graça superabundante, que oferece perdão e salvação mesmo aos inimigos mais indignos. Jesus Cristo é capaz de desfazer todo o legado maldito de Adão, perdoar os pecados e conceder uma nova vida. A terceira verdade, a gloriosa experiência da graça. Todos podemos nascer da graça. Todos nascemos em Adão, já nascemos em Adão. Mas podemos nascer de novo e viver uma nova vida em Jesus. A obra de Jesus já está disponível a todas as pessoas do mundo. Tudo o que aconteceu em Adão pode ser superado por Jesus. Jesus traz em si o perdão e a promessa de esperança de uma nova existência
de uma nova criação. A graça é oferecida a indignos, não a justos ou a pessoas boas, merecedoras. O dom de Cristo é ofertado e dado sem consideração de etnia, mérito, condição moral ou religiosa. A graça opera para além das expectativas e lógicas de retribuição religiosa. A experiência da graça tem efeito transformador, perdoar, justificar, dar participação na vida ressuscitada de Jesus. Reinar em vida sugere uma mudança no estado espiritual e existencial. É isso que acontece. Não se trata apenas de viver, mas de viver de uma maneira que é qualitativamente diferente da existência anterior sob o reino do pecado. A graça está disponível a todas, porém, a graça precisa ser recebida. A graça é imerecida, é dada livremente, ela não é algo que os seres humanos possam merecer ou ganhar com as suas obras, com as suas ações. Ela é um presente totalmente gratuito de Deus. A graça é redentora. A graça superabundante tem o poder de redimir, de salvar, oferecendo perdão e liberdade. A graça é transformadora. Ela muda o coração e renova a mente, permitindo que as pessoas vivam de maneira nova e alinhada com a vontade de Deus. A graça é infinita e sem limites. Não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa cobrir, nem situação tão terrível que ela não possa transformar. A graça é universal, é extensiva para todas as pessoas, alcança muito mais, realiza muito mais que o pecado de Adão. As realidades da graça são alcançadas pela fé, recebidas pela fé, experimentadas pela fé. A graça é o poder para a salvação daquele que crê. Abraão creu e alcançou pela fé essas promessas maravilhosas de Deus. Abraão é um exemplo, um protótipo para todos os que desejam alcançar a existência de realidades que não são percebidas pelos sentidos, realidades que transcendem, mas que podem ser experimentadas historicamente. A fé na palavra, na promessa, na provisão de Deus, muda o nosso status diante de Deus. Deus muda a nossa situação de merecida condenação para justificação, perdão, aceitação divina. A graça é maior que a queda, que o pecado e a morte. Além do perdão, a graça concede nova vida. Onde houve pecado, Deus cria justiça. Onde houve morte, Deus cria vida. E assim a história da pessoa começa a ser transformada. Como aderir? Crer de coração, confessar com a boca, confiar em Jesus, declarar a sua adesão e seguimento ao Senhor Jesus. É assim a história vai sendo transformada. Se alguém está em Adão, é velha criatura, caído e cativo. Mas se alguém está em Cristo, é nova criatura, reconciliado e redimido. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.